Pois é, estamos de volta com o programa Canal Aberto na UCG TV, da NET Canal 20, também pela internet. Hoje nós estamos conversando com o deputado Lívio Luciano. Como eu disse, ele é jornalista, cronista esportivo, entende muito de futebol, já jogou nas escolinhas de base do Atlético Clube Goianiense e está feliz da vida porque o Atlético foi campeão goiano de 2011 e hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre aquele jogão da seleção brasileira, né? Se o jogo não foi bom, a festa foi maravilhosa. E a equipe da UCG TV, a equipe de esporte, deu um show de cobertura, talvez a maior cobertura da televisão goiana nesse jogo Brasil e Holanda aqui no estádio Serra Dourada. Faltou um golzinho, Daniel, faltou um golzinho para a gente ver aí no Mais Esporte, mas com certeza a festa foi maravilhosa. Vamos voltar então àquele assunto que nós debatíamos aqui no primeiro bloco, que é com relação à declaração de Iris Rezende Machado, que felizmente ele não foi eleito governo do Estado, demonstrando assim que a situação do Estado é muito pior do que ele imaginava. Foi verdadeira essa declaração de Iris? Foi, ele disse que, eu acompanhei pela imprensa inclusive, né? Ele disse que talvez Deus tenha dado um livramento para ele, né? Foi mais ou menos dessa maneira, né? Porque o trabalho ia ser muito difícil no sentido de fazer um governo bom, né? Devido à situação do Estado, especialmente a situação da CELG, né? A situação da CELG é uma situação muito difícil de ser resolvida, a menos que entregue a CELG para os credores, né? E acho que qualquer governo que entregar a CELG para os credores vai ficar taxado, repechado o resto da vida. Mas tem um detalhe, eu não concordo com essa história de situação da CELG. Você tem uma empresa que tem exclusividade de distribuição de energia no estado como o nosso. Um produto que vende e recebe à vista. Essa empresa não pode ser inviável. Eu acho que estão desvalorizando demais a CELG. Qualquer uma grande empresa no mundo que realmente tivesse uma garantia de que iria explorar esse serviço aqui no estado de Goiás, é muito barato. O problema é o passivo dela. Pois é, mas o grande... mas o grande direito de 6 bilhões de reais. Olha, nós temos empresa em Goiás que tem uma emissora de rádio, por exemplo, você gasta 200 mil reais, você monta uma emissora de rádio, você vai vender ela, vale 10 milhões de reais. Por quê? Porque é o direito à concessão. Mas então, a CELG é exclusiva em relação à CELG, João Silvestre, eu queria saber do deputado, quem foi que fez com que a CELG caminhasse para esse momento quase que pré-falimentar? Ou seja, vocês fizeram uma CPI lá, mas não chegou a conclusão nenhuma. Eu, inclusive, não fazia parte da Assembleia. Eu digo Assembleia, o poder. A Assembleia fez, exatamente. Mas, na verdade, houve falseamento de balanço da CELG, né? Uma coisa, assim, muito complicada. O senhor acha, por exemplo, que a venda de Cachoeira Dourada foi o grande motivo dessa falência da CELG? Esse é o grande argumento que o PSDB utiliza, né? Agora, eu não creio que esse tenha sido. Eu acho que a má gestão, você pega, por exemplo, não vamos longe não, um exemplo aqui da má gestão. Foram gastos 60 milhões de reais em publicidade para divulgar o cinquentenário da CELG. Quer dizer, e aí, só um exemplo que eu estou dando assim, da gerência mal feita, né? Da falta de se eleger as prioridades exatas para a CELG. Não, você pode observar que a CELG teve uma situação mais complicada de 12 anos para cá. Antes disso, a CELG era uma empresa sadia. A CELG, tanto sadia que a CELG fazia investimentos. Você observa por isso. A CELG levava energia rural, né? Ampliava as redes de energia rural. Você queria instalar uma indústria, a CELG tinha condição de ampliar a energia elétrica fornecida para você. Quer dizer, ela tinha capacidade de investimento. Quer dizer, de 12 anos para cá, ela veio, ao longo desse período aí, degringolando, a ponto hoje, Ulisses, se você quiser montar uma indústria, precisar de energia, né, um tanto substancial, você tem dificuldade, você não consegue. E com um detalhe, se não forem feitos investimentos rapidamente na CELG, nós vamos ter aí caos na energia elétrica. É duro dizer isso, mas é verdade. Porque os equipamentos vão falindo, vão ficando obsoletos, tem que se repor, tem que se fazer manutenção de subestações. A demanda também aumenta. Aumenta, né? A demanda. Mas eletroeletrônico sendo vendido, fábrica chegando, vai aumentando o consumo. Aumenta o consumo, vai só precisando de mais energia. A indústria então, quer dizer, muito, a situação, né? Por isso é que a situação da CELG tem que ser resolvida rapidamente. O senhor acha que tem solução para a CELG?
sem vendê-la? Sem a ajuda do governo federal, não tem. Agora, Lívio, um detalhe é o seguinte, o governo federal é do PT. O PMDB é parceiro a nível nacional. O que nós estamos sentindo é o seguinte, em Goiás, há um enfraquecimento muito grande. O PT e o PMDB juntos não conseguiram nada para o estado de Goiás em termos de cargos federais, representações no governo federal. Nós temos um governo que é oposição, mas na verdade a situação também a nível de governo federal foi perder, tem colaborado muito. O Henrique Meirelles era presidente do Banco Central, um cargo importantíssimo na área econômica, talvez, vamos dizer, mais importante do que o próprio ministro da Fazenda. Mas o cargo não foi dado para contemplar Goiás, né? Foi um cargo, foi uma indicação pessoal. Mas tirou, inclusive, que era do PMDB e não deu nada para o PMDB e para o PT até hoje. Agora, mesmo, nós tivemos agora um grande exemplo de união dos poderes e que deu um grande resultado, essa festa no estádio de Serra Dourada. A prefeitura e o governo do estado conseguiram transformar o estádio dentro de poucos dias numa obra magnífica, uma festa maravilhosa, porque uniram os poderes, né, para fazer. O prefeito deu a parte dele, o governador deu a parte dele, conseguimos fazer. Agora, se não houver uma união entre os políticos de Goiás, em torno de salvar a Celg, de trazer obras para Goiás, não vai chegar a nada, porque nós somos um estado muito frágil em termos eleitoreiros. Nós temos quase 140 milhões de eleitores, Goiás tem pouco mais de 4 milhões, isso representa muito pouco em força política. Agora, se continuar degradando, brigando e um indo lá, tentando impedir que vinha obra, não sei se o fato é verídico, mas comenta-se isso, onde nós vamos chegar? Não, isso não existe, né? Essa questão de ir lá, pedir para não vir. Mas o comentário surgiu, né? O debate foi forte a respeito política disso. É isso, né? Política é o jogo, inclusive, de fofocas e futricas, né? O importante é isso. E outra coisa, como este governo, o governo vê que não vai conseguir honrar os compromissos, está difícil para acontecer, começa a criar subterfúgios, né? Estamos indo atrás para poder dizer que não vir nada para cá. Quer dizer, tudo isso são factoides, né? Agora, o que eu posso dizer, João, é que o PMDB tem tido conversas, né, a nível nacional, né, no sentido de prestigiar Goiás, né? A questão da Sudeco, por exemplo, que era uma estrutura que viria contemplar o PMDB de Goiás, acabou que saiu, né, foi criada de uma maneira, né, uma estrutura pífia, muito pequena, né, que não vai ser vamos dizer assim, aquela alavanca para o desenvolvimento do Centro-Oeste, como se previa, né, aquilo que o PMDB queria. Quer dizer, são questões mal resolvidas, vamos dizer assim, que precisam realmente ser bem resolvidas com o governo central. Agora, se o PMDB está com essa dificuldade, né, vamos dizer assim, de resolver essas questões... Mas o PMDB de Goiás, sim, o PMDB nacional tem força, influência muito grande. O PMDB de Goiás está com dificuldade para resolver essas questões junto ao poder central, ao governo central, quanto mais de tentar, vamos dizer assim, fazer gestões para que o governo central olhe para o estado de Goiás no sentido de fazer investimentos, né? É sério. Agora, a situação é o seguinte, quando se fala em governo, o objetivo principal tem que ser a população, né? Não dá para você ser governo federal sem estado, sem município, porque todas as obras ela vai para o município ou vai para o estado. O senhor vê alguma possibilidade de unir os políticos em torno do ACELG, por exemplo, o PMDB vir a querer colaborar, né, os deputados federais, reunirem todos para poder pedir uma coisa? Porque eu acho que se houver essa união entre o PT, vem Rubens Ottoni, vem Iris Araújo, vem senador Demóstenes, deputados, o Jovair Arantes, que muitos deputados que apoiam a Marcondes Perillo aqui, é da base do governo Lula, né? Tem vários aí, inclusive o Jovair Arantes é um deles. O Sandro Mabel já abriu, disse que é goiano e vai ajudar agora. Quer dizer, se juntasse todos, eu acho que pode. Existe, é possível, João. Agora, isso vai depender muito da sinalização e da forma como vai articular para isso o governador. Certo. Porque, na verdade, o responsável direto pela solução da questão da CELG é o governo do Estado, é o governador. Então, essa gestão, né, vamos dizer assim, colegiada, essa articulação em conjunto de todos os políticos do Estado, nesse sentido, é um gesto que tem que partir do governador, sem dúvida nenhuma. Ele tem que querer ser ajudado para isso. Então, essa declaração do Iris Rezende Machado, se foi verídica mesmo, está sendo noticiado, o senhor tem que confirmou isso também pela imprensa, é um dos motivos pelo qual a oposição deve unir, porque mesmo que a oposição venha assumir o governo, e com essa política do quanto pior, melhor,
Amanhã pode ser o Íris ou qualquer um outro candidato que vai chegar lá no Palácio do Planalto, pegar um estado todo esfacelado, que não é interessante para ninguém. Concordo com você, João. Eu acho que esse esforço tem que ser feito. Eu, pelo menos da minha parte, eu acho que tem que ser feito o esforço mesmo. Nessa hora não tem partido, não tem grupo político, é o Estado. Mas não tem governo, é o Estado. O senhor falou do governo, do PSDB. O senhor acha que o PSDB tem sinalizado para essa união, esse approach entre, por exemplo, a oposição e o próprio governo? Ou o senhor acha que tem com Eu acho que por enquanto ainda não. Tem se distanciado? Eu acho que por enquanto ainda não. Eu acho que precisa o governador, né, ter essa, vamos dizer assim, esse gesto de poder buscar mais. Mas essa questão da CELG, ainda pouco, voltando à questão da CELG, ainda pouco você fazia referência à má gestão, quer dizer, o que levou a CELG a estar nessa situação aí, é má gestão e tal. Mas não foi só má gestão, na verdade tem fraude aí, né? Tem um desvio de verba da CELG. Porque se fosse só má gestão, nós dava um jeito de consertar. Mas quando eu falo má gestão, está incluído tudo isso. Pois é, mas a fraude, porque a má gestão pode ser incompetência, né? E a fraude não, às vezes o cara é muito competente para desviar dinheiro, tanto é que não foi pego, né? Então, esses problemas de fraude, se uma vez determinado, já que teve CPI, teve deputado que acompanhou isso, provavelmente tem gente que sabe das fraudes, inclusive. Isso não atrapalha uma coalizão? Porque na hora de fazer a coalizão, como é que as pessoas vão confiar em quem fraudou? Complicado. É difícil. Então, de repente, essa união desejada, que eu acho que ela nos fortaleceria muito, fortaleceria o Estado junto ao Cenário Nacional, talvez ela se torne inviável justamente porque as pessoas, os interlocutores, né, estão aí no meio a situações de fraude onde a confiança não prevalece. Certo, existe isso? Não, existe. Eu acho que isso também tem sido dificultador, né? Por quê? Chegou nessa situação. Não é agora pegar, né? Por isso que eu acho que tem que ser um gesto, né? Tem que partir do governo isso, explicar como é que chegou até essa situação, né? E a partir disso sensibilizar todo mundo. Eu acho que tem que ser por aí, senão não vai ter essa união dos políticos. É verdade. Agora, o governador Marconi Perillo deu, no início, quando ele assumiu o governo, já deu o primeiro sinal, visitando o prefeito de Goiânia, visitou o prefeito de Anápolis, de Aparecida, né, e já tentou fazer, ou está tentando, pelo menos, ter um bom relacionamento. Mas daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente volta a esse assunto muito interessante aqui no nosso canal aberto. Até daqui a pouco.